E como combinado, né, Fabi? Já rodamos a rede, né? É isso, substituição. Substituição, Renan e Bruno estão com a gente. Tudo bem, Renan? Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui com vocês. E aí, Bruno, tudo tranquilo? Tudo certo aqui na nossa casa já, né? Então, todos motivados para mais uma temporada da seleção. Algumas fotos deles também aí pelos corredores, eu reparei, muitas né? fotos. Aqui mais em preto e branco algumas, né? É verdade. Esse corredor aqui entrega tudo. Né? É verdade. Na chegada aqui, inclusive, acabei de ver uma que tá o Bernard e o Zaitsev, pai, levantador da Rússia, capitão da União Soviética. Fabi foi me mostrar essa foto. E é do jogo do Maracanã. É verdade. Maravilhoso. De 1983, hoje, né? O filho dele é um dos principais atletas, né, da seleção italiana. E, Bruninho, é muita história que o Barreto falando forjada aqui, né, cara? Isso aqui é a construção meio que disso tudo, né? Um ano importante que a gente vai ter mais campeonato mundial aí à frente. Estava outro dia conversando com o próprio Wallace, teve aqui semana passada, a gente falando sobre a possibilidade de o Brasil jogar uma sexta final de campeonato mundial seguida, né? Isso a gente pode chamar de dinastia, se acontecer ou não. Mas é aqui que se constrói, né? É esse reduto aqui, né, Bruninho? O dia a dia aqui que realmente faz a gente colher os resultados lá da frente, né? Tudo aquilo todo o suor, o sacrifício feito durante todos esses anos por as outras gerações, né, que passaram aqui, que foram que criaram essa mentalidade, essa filosofia e que, de certa maneira, hoje a gente colhe um pouco desses resultados, né, ainda como número 1 do ranking, mas você vê a galera chegando, né, vários caras novos aí, você percebe ainda aquela mesma mentalidade, a mesma filosofia, a mesma dedicação, e acho que isso é o que fica, né, acho que é o principal, esse legado aí deixado por outras gerações que a gente vai tentando manter, né, a cada grupo que vai chegando a cada temporada aqui. Renan, fiquei interpretando suas microexpressões faciais enquanto a Fabi fazia a pergunta. Como é que te impacta essa história dos 5 títulos, das 5 finais, pode ser sexta? Mas é muito bom, isso é muito bom, é isso que alimenta a gente, né? E uma coisa que o Bruno falou, que é bem interessante, e isso não foi de agora, né? São décadas que se trabalha dessa maneira, então desenvolveu uma cultura realmente de que o processo ele é muito importante dentro de todo o sistema. E quando a garotada chega, principalmente os mais jovens, é muito importante que eles vejam, né, todas essas fotos. A gente faz uma apresentação de todos os resultados que o Brasil já teve, para todo mundo entender o tamanho da responsabilidade que é a gente manter o Brasil onde está. O Brasil hoje é 18, 19 anos primeiro do ranking mundial. Desde 2003. Desde 2003. Né? Então, assim... A Fabi fez um tour do Tava Lá com a gente numa sala que é muito interessante aqui, que é uma sala que é um auditório, mas integrada a uma exposição de troféus, né? Então é ali que tem esse papo. Ali onde a Fabi foi passando, ele estava lá. Nós temos dois ambientes, que é esse, né? E o Bruno pode fazer também, se quiser. Né? Com certeza ele passou por esse processo, né? Desde 2007 já passou. Mas é muito importante a gente sempre resgatar a história. Porque o Brasil, em qualquer competição que vai disputar, ele é percebido como um dos grandes favoritos, né? E é. Então, nós temos que nos preparar sempre da melhor maneira possível para chegar lá e tentar estar sempre entre os melhores, né? Se possível, ganhar. E, Renan, a gente estava conversando ali antes de começar o programa, desde que você assumiu uma responsabilidade enorme, né? Não só de substituir o Bernardinho, com os números em relação a essa pressão, né? Ele certamente ajudou muito a criar e a dar peso a essa camisa, né? Pela história. Foram 14 competições, 11 finais, 9 títulos, desde que você assumiu a seleção. E um ano, digamos, ruim, né? Um ano não, porque a gente acabou sendo campeão da Liga das Nações, mas uns Jogos Olímpicos onde se esperava muito mais do Brasil. Eu tenho certeza que vocês mesmos se cobram, né? Porque quando a gente está ali, a gente sabe o quanto a gente se cobra e quer subir ao pódio, ganhar medalha, e não foi possível lá em Tóquio. Isso também, de certa maneira, traz mais motivação, assim, nesse sentido, desse próximo ciclo, né? A pressão, ela segue, né? Independentemente do que aconteça, ela segue. Faz parte Mas dá essa sensação, tipo, cara, a gente tem condições de seguir ali e brigar por pódio olímpico, e começa já com o campeonato mundial, já que a gente tem menos um ano nesse ciclo olímpico, né? Sim. Normalmente, só para explicar, pós-Olimpíada a gente tem um ano mais tranquilo. E, diferentemente, nesse ciclo a gente não vai ter. Afinal de contas, Paris é logo ali. Logo né? ali. Perfeito. Nós queríamos muito uma medalha, o pódio, né? Estar brigando por mais um ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Infelizmente ficamos de fora, mas tínhamos condições sim de estar brigando ali frente a frente com qualquer adversário. Nós sabemos hoje que
tanto no masculino como no feminino, o mundo globalizou, todo mundo hoje tem grandes seleções. Hoje não tem mais 3, 4, temos 7, 8 seleções em condições de chegar realmente brigando pelo pódio, né? E nós queremos estar sempre lá, entre os primeiros, né? A gente lamenta muito, e pode ter certeza, a fome que todos nós estamos, né? De manter firme até Paris, de chegar lá numa condição excepcional, porque depois é uma questão de merecimento, claro, né? Nós tivemos alguns problemas no período pré-Olimpíada, pré-Jogos Olímpicos, mas foram superados, a equipe foi para a VNL, jogou bem, venceu a VNL, chegamos bem também nos Jogos Olímpicos, mas infelizmente faltou algo, né? E nós vamos corrigir cada detalhe para os Jogos de Paris. Pois é, e aí tem outra renovação, Bruno, que é a renovação da motivação, né? O Renan está preocupado com a renovação do time, como é que ele faz esse encaixe, vocês, jogadores mais experientes, com outros que estão chegando. Mas a gente vê muitas frases motivacionais aí também, né? Outra das características, na entrada dessa quadra tem uma que diz que o dia mais fácil foi ontem, né? E como é que vocês renovam? Porque eu fico sempre lembrando de uma frase que o seu pai disse para mim em 2011, na Polônia. Ele estava preocupado porque, para aquele grupo, a alegria da vitória estava sendo substituída por um alívio. Não tinha mais alegria, né? Ele estava vendo esse risco ainda, identificando esse risco, de que, ao conquistar alguma coisa, em vez de se sentir feliz, você se sente só aliviado. Graças a Deus, isso não continua, deu tá, errado. Barreto? Vou te falar que, pelo menos para mim, continua, porque a responsabilidade é tão grande que esse sentimento, ele muitas vezes é aquele que acaba sendo logo após o final, né, digamos, a Liga das Nações, que era um campeonato que a gente ainda não tinha vencido. Esse é o sentimento. Eu acho que a motivação, né, depende muito daquilo que você tem dentro de você, do que te deixa a chama acesa ainda, né? E eu acho que principalmente os jogadores mais experientes que hoje fazem parte, que são, digamos assim, os pilares do Renan, né, que estão aqui, eu, o Lucas, Lucarelli, já vamos colocar nesse grupo, difícil até colocar, né? Ele é jovem ainda, mas já entra nesse grupo, o Isaac, são caras que realmente têm essa paixão dentro, que querem estar aqui, que fazem de tudo. Acho que isso é o principal, né? E que nos deixa sempre com essa vontade de querer conquistar algo novo, né? E sempre o mais importante é o próximo, né? Isso também foi algo que a gente sempre colocou, né? Durante as nossas... Qual que é a competição mais importante para vocês, para a seleção brasileira? É a próxima. As pessoas podem colocar, mas o Sul-Americano, mas a Liga das Nações já tem o Mundial. Vai mal aí no Sul-Americano, vai mal para você ver na Liga das Nações. Existe uma pressão, uma responsabilidade sempre por resultados que nos faz estar sempre focados e concentrados em estar entre os melhores. A gente gostaria de ter vencido, né? 2 pontos a gente não teve no pódio olímpico, perdemos 15-13 para a Argentina na decisão de terceiro e quarto. Por 2 pontos a gente fracassou, né? Mas esse é o esporte, a gente tem que saber lidar com isso, mas com certeza também tem esse fato dessa pequena cicatriz que ficou de Tóquio. A gente quer, de alguma maneira, colocar ela para fora e viver novos e melhores momentos agora, nesse Mundial, agora na Polônia. Eu vou só completar aqui. O que o Bruno falou é muito interessante, porque a gente encara todas as competições como a mais importante da vida, sempre a próxima, né? Eu lembro que em 2019, fomos jogar um sul-americano e logo na sequência tinha o classificatório olímpico, que era o momento mais importante para a gente, para ir para os Jogos Olímpicos. Ficaram aqui em Saquarema treinando Lucão, Bruninho, Maurício Souza, Wallace, Lucarelli, Borges, ou seja, a seleção, a base toda, né? E ok, vamos para o sul-americano, que ainda não classificava praticamente nada. No embarque, eu lembro que um jornalista falou: você está pronto para entrar para a história? Porque vocês vão perder o sul-americano, a primeira vez que vai perder. Eu falei: não, nós estamos indo para vencer, é uma garotada, mas nós estamos indo para vencer. Pois bem, fomos para a final com a Argentina, a gente estava perdendo de 2-0, 16-10 no terceiro. Né? Foi no Chile. Perdendo 16-10, aí me veio a pergunta dele. Ele falou: o que eu vou responder pro cara agora? Mas, enfim, conseguimos reverter o jogo. Ali você decidiu que não estava pronto para entrar para a história, né? Por esse caminho aí, né? Então, assim, a gente corre riscos, né? Mas é calculado, que são importantes. Né? São importantes, botar esse pessoal para jogar, esses mais jovens, tudo. Hoje a gente está muito, assim, feliz e tranquilo de fazer uma renovação, né, que ela está acontecendo, porque vem
estão surgindo jogadores assim, né, num potencial técnico muito grande, mas também já com uma experiência muito bacana. E, Renan, a gente viu aí também nesse último ciclo, né? Especialmente nesse último ano, digamos assim, alguns jogadores, a aposentadoria do Wallace, né? Que eu não sei se de fato é definitivo, eu tenho tentado arrancar isso dele, então a gente vê um papo daqui, um papo dali, mas de alguma maneira ele se despediu de alguma forma da seleção brasileira. E a gente vem falando muito sobre essa posição de oposto, porque a gente teve a lesão do Felipe Roque, a gente teve a lesão do próprio Alain, o Abuba, que era um outro jogador também que foi convocado, teve lesão. Hoje é uma posição que você pensa sobre ela, assim, nesse sentido? Até porque é um jogador de definição, né? Não é um jogo coletivo, mas é um jogador de muita responsabilidade, né? O que se passa na sua cabeça em relação a isso? Esse ano, né, cara, mais uma vez reforçar que é um ano importante, porque a gente pegar o ciclo olímpico, ele se divide em duas competições que a gente coloca como as que dão um certo parâmetro, onde todo mundo vai completo, né, Mundial e Jogos Olímpicos. Então, por conta disso, eu queria que você faça um pouco dessa posição de oposto, aí dentro dessa renovação, dessa responsabilidade e desses imprevistos que a gente acabou tendo com essas lesões. Bom, o Wallace, eu acho que falar bem do Wallace é redundante aqui, porque o Wallace... ele é uma referência mundial. O ano passado, eu escutei uma entrevista de um grande jogador de um oposto servo e ele estava falando, para ele, o melhor oposto de todos os tempos é o Wallace. Não é que foi o Wallace, é o Wallace. Né? Então, assim, ele fez uma Superliga maravilhosa. Né? A gente entende e respeita a decisão dele, mas nada é para sempre. Né? Se ele continuar aí com essa saúde, né, eu tenho certeza que talvez, né, acenda uma luz ali e diga, não, quem sabe um pouquinho mais, tal, e as portas vão estar sempre abertas para ele. Mas é importante que agora ele recupere as energias, né? Foi um ciclo duro, muito difícil, mas muito intenso também. E a notícia boa é que o Alain está 100% recuperado, né? O Felipe Roque ainda está num processo de recuperação, mas nós temos aí duas realidades bem distintas, que uma é o Franco, um jogador já com uma certa idade, mas que vem atingindo a sua maturidade neste momento. Foi o principal pontuador da Superliga, né? Da Superliga, inclusive na premiação final ganhou 2 prêmios, né? E o Darlan. E o Darlan, que é jovem, 19, 20 anos, com uma saúde, um físico espetacular, né? Com um potencial incrível, é um garoto que vai ter que estar aqui nesse giro, né, durante muito tempo aí, porque tem uma estrada enorme aí pela frente de crescimento. Parar é uma decisão difícil e continuar também é uma decisão a ser tomada, não é, Bruno? Você agora está nessa fase da carreira, né? Quer dizer, servir a seleção, a gente sabe que é um orgulho, que é um prazer, mas assim, a cada ano que passa, vai cobrando algumas contas diferentes, né? E o jogador precisa pensar sobre isso também. Não, com certeza. Muitas dessas decisões tomadas, né, até por grandes amigos como o Wallace, a gente sabe que principalmente é o fato de você estar mais tempo com a família, o próprio Maurício Borges também já tinha dito, né, então 2 filhos e tal, querem poder curtir mais, mas de certa maneira você paga um preço estando aqui também, né, não só físico como mental, então você precisa estar totalmente focado e, digamos assim, imbuído mesmo nos objetivos que a seleção tem. A gente sabe o quanto é importante, o quanto é prazeroso estar aqui, mas isso tem que ser uma decisão muito bem pensada, né? Então, estar aqui, se colocar à disposição, requer muita vontade, né? Muita determinação, dedicação, e eu ainda sinto isso, ainda sinto essa paixão, essa chama. Quero poder ajudar também, como eu disse para o Renan, talvez ao longo dos anos o papel aqui ele vai mudando de certa maneira, mas o que não pode mudar é o seu empenho dentro, é a sua dedicação, entendeu? Mas e enquanto eu sinto isso, eu vou estar à disposição. E aí vai depender, lógico, dos resultados, de como eu vou estar me saindo também nos clubes, mas mais um ano que eu me sinto pronto para estar aqui. Isso é importante também, né, Renan? Na renovação, não é só a decisão de quem já está há muito tempo na seleção. Alguém tem que aparecer para reivindicar esse lugar, né? Como é que você tem olhado as divisões de base do Brasil, o processo de renovação? Você está otimista com o que vem aí para o futuro? Estamos bem próximos aos treinadores, às competições. A gente tem um programa bem bacana de acompanhamento e Saquarema permite isso. Hoje, todos os treinadores e seus assistentes estão aqui dentro.
E nós estamos muito bem alinhados. Então, o horário do almoço, todos os dias, ele é destinado, né, além de se alimentar, também 1 hora depois, fica ali discutindo, sabendo, mapeando o que está acontecendo no Brasil, enfim. E hoje nós temos, sim, uma renovação bem interessante, bem interessante. Claro que são fases, né? Às vezes demora um pouco mais para surgir um levantador, uma questão de um oposto e tal, mas se olhar um panorama geral, assim por cima, nós vamos ter ainda bons valores aí nos próximos anos. E um debate que a gente tem feito também, tem ouvido falar, principalmente na Olimpíada ficou muito latente isso, a gente também tem falado sobre isso, a questão de saúde mental, né, Renan? Porque, assim, a gente falou aqui de peso de camisa, a gente falou aqui de alívio em dado momento. É um papel também da comissão técnica, assim, eu sei que vocês têm acompanhamento de psicólogos, enfim, pessoas especializadas, mas é um papel também tentar transformar isso que o Barreto falou no alívio pela responsabilidade, no prazer. Você acha que isso pode ser um caminho interessante? Sim, sim. Hoje nós temos uma profissional, né, acompanhando quase que tempo integral as seleções, tanto de base como a seleção principal. É muito importante a gente dar essa retaguarda aos garotos, porque realmente é uma realidade, né? Essa questão da saúde mental, principalmente depois de tudo que se passou nos últimos anos com a pandemia. Então, a gente respeita muito isso. Mas uma coisa que é muito bacana também, além da gente estar sempre muito próximo aos garotos, inclusive auxiliando e ajudando nas tomadas de decisões de caminhos que eles tomam. Porque muitas vezes garotos jovens de 19, 20 anos, cara, eu estou com proposta para ir para a Europa, proposta para ficar aqui, para ir para lá, qual o melhor caminho a tomar, sabe? E o bacana é que, além da gente, assim, eles consultam também os jogadores mais experientes, né? Porque já fizeram essa estrada, essa construção. Porque muitas vezes uma tomada de decisão errada na carreira de um atleta, infelizmente, ela pode sair, né, por um caminho torto e não ter mais chance, né, de voltar. Bom, agora vamos de Saquarema para o mundo, né? A preparação mais imediata é para o Mundial, é isso? E antes do programa vocês já estavam aí trocando algumas informações, Bruno já está em contato com, né, os jogadores que atuam fora do Brasil. Primeiro tem uma mudança geográfica, né, no Mundial, mas eu queria também entender o cenário hoje do vôlei internacional, né? Para quem que vocês estão olhando aí com mais cuidado e com mais atenção? O cenário continua praticamente igual ao dos Jogos Olímpicos do ano passado, né? Tiveram poucas, digamos assim, aposentadorias nas seleções, né? Nas outras. A Itália teve uma renovação importante, né, pós-Jogos Olímpicos, então alguns jogadores saíram, mas ela logo em seguida se tornou campeã europeia, então é uma das equipes que vem forte, jovens jogadores que já vinham jogando no Campeonato Italiano também. A França, como atual campeã olímpica, vem forte, vem com um time completo, né, o mesmo time praticamente que jogou as Olimpíadas de Tóquio. A gente tem a Sérvia, que não estava também, que é uma equipe sempre que chega. Os Estados Unidos, que apesar de não terem feito um bom ano, também são uma seleção sempre muito, muito cotada. A Polônia também, né, que teve a troca de técnico, né, chegou o Nicola, mas também. Então, a Argentina, que apesar da saída do Solé, continua com todos os outros grandes nomes. Então, Eslovênia também, que é uma equipe que vem chegando nos últimos anos. Então, continuam sendo os 6, 7 aí que podem chegar e o equilíbrio é muito grande, né? O equilíbrio no voleibol masculino, ele tem se tornado, é uma grande realidade e o fator detalhe vai ser, mais uma vez, a tônica desse campeonato mundial. E quando você fala em 6, 7, né, Renan, quer dizer que um desses que, né, de repente, numa competição como a Olimpíada, você nem estava prestando tanta atenção, saiu antes, pode chegar agora, de repente, como semifinalista, como finalista. Se você olhar para trás, os Estados Unidos ficou em 10º, né, nos Jogos Olímpicos. E a Argentina chegou no pódio. Né? Nós temos, além dessas equipes que o Bruno falou, nós temos Irã, Japão, Canadá. Times que incomodam, né? Incomodam, não tem como. Você tem que jogar o teu máximo o tempo todo. Cuba voltando. Cuba, que tá voltando aí, tá? Vários cubanos espalhados pelo mundo e eles estão se reagrupando, estão formando novamente uma seleção muito competitiva, que inclusive hoje, né, ainda nós não temos a confirmação, mas pelo cenário que estava antes no Mundial, Cuba está na nossa chave, já na primeira etapa da competição, é Catar, Cuba e Japão, né, na fase classificatória. Enfim, é uma competição realmente, como a Fabi falou, mundial, para testar realmente qual é o padrão que nós estamos hoje em 2022.
E a ausência da Rússia, né? A Rússia não está no campeonato, que foi finalista olímpico, enfim, é uma potência que estaria ali brigando. Menos uma, que a gente pode dizer, né, Barreto? É menos uma aí a somar nesses adversários num voleibol tão homogêneo. E, Bruninho, ó, você está aí, né? Tem uma ligação enorme com a Itália e acompanha de perto muitos desses jogadores que são protagonistas nas suas seleções. É estratégica ou também botamos assim, pode ser uma maneira de estar observando de perto ou não? Ali estão os melhores jogadores, é o melhor voleibol, é onde se paga mais ali na Itália mesmo? Hoje ainda é a melhor liga do mundo, né? A mais equilibrada, onde tem os melhores estrangeiros, né? Então você vê ali jogadores de seleção americana, francesa, brasileira, italiana. Então existe digamos assim, a globalização mesmo, ela acontece no campeonato italiano. Lógico que existe a diferença do euro também, que hoje, principalmente em relação à nossa Superliga, faz uma diferença. Mas é o campeonato que ainda é o mais equilibrado, com várias equipes de altíssimo nível. A gente jogou as quartas de final contra Milão, sendo que a equipe de Milão tinha 4 jogadores que foram titulares nas suas seleções na Olimpíada de Tóquio. Então, um time que foi 6º colocado, que faz cruzamento com um terceiro, que acaba sendo com 4 ou 5 jogadores titulares nas suas seleções na Olimpíada de Tóquio. Então, existe essa força daquele campeonato que ainda se mantém o mais disputado do mundo. Mas dá para fazer umas anotações ali, né? Dá para botar ali, você já vai colocando, vai jogando contra, com certeza. Isso é bom, isso Faz uma colinha para ajudar, né? Quando a gente senta para fazer os estudos, né? Uma das fontes, né, de busca de dados são justamente os caras que estão lá, Lucarelli, Bruno, né, Leal, o pessoal que agora, na última competição, teve frente a frente, então essas informações são importantes também. Terminou agora há pouco a Superliga, que certamente para o treinador da seleção brasileira também é um campo de observação muito importante, né? O que você tirou dessa competição, não só nas questões, claro, individuais de jogadores que você observou, mas enfim, o que o treinador da seleção brasileira tirou ali de observação dessa última edição? Deu para acompanhar bem de perto, né? Principalmente pelas transmissões, né? Tiveram várias transmissões, então a gente viu todas as equipes, sempre que dava. Eu ia também aos ginásios, mas com a saída de muitos jogadores para o exterior também, não só para a Itália, mas muitos para a França, enfim, para outros países, começou a abrir também um campo fértil para os jovens, né, poderem se apresentar. Com isso, algumas equipes que apostaram nessa juventude, enfim, como o SESI, Guarulhos, enfim, surgiram, então, bons jogadores, né? O Minas colocou em quadra jogadores assim, bastante jovens à prova. Na final a gente chegou, na decisão a gente chegou a ter um set, um garoto com 17 tirando o Vissoto e o William, praticamente a base do Minas toda ali, né? O treinador gosta disso, de olhar os mais jovens chegando também, né? Isso é fantástico pra gente, né? Pensando em voleibol brasileiro, isso é muito bom. Né? Então, tem um lado ruim, que a gente perde esses atletas, né, mais renomados e, enfim, que poderiam estar incorporando mais a nossa Superliga. Ao mesmo tempo, né, nós temos aqui jogadores experientes também, com padrão internacional top, né? Você acabou de citar 2, Vissoto e o William, o Wallace, enfim, e juntando com essa garotada. E aí é uma fórmula muito bacana, porque um puxa o outro, né? Esse aqui com a juventude, com a energia, e esse aqui com a experiência, com a vontade de vencer, enfim, uma química muito boa. Como é que o Wallace falou com você naquele papo, Fabi, que a gente mostrou na última edição? Antes era com mais saúde e menos experiência, né? Ele falou sobre isso. Hoje a saúde já não é a mesma, mas tem muito mais experiência. O caminho, eu conheço bem como é que funciona o caminho. Tentei arrancar dele, viu, Renan, falar algumas coisas, mas foi bem legal. Eu falei pra ele, o seguinte... Você tentou arrancar dele que ele vai continuar na seleção. Eu falei pra ele o seguinte, olha, missão. Eu entendo e respeito por conta dessa decisão de estar mais próximo da família e do descanso, mas sou do time que até o Mundial acho que dava pro Wallace. Falei baixinho assim, ele sorriu, mas foi um papo muito legal e ele até deu uma entrevista pro Sport TV na transmissão lá, a esposa dele falando, eu também sou a favor, ou seja, parece que tem uma corrente positiva ali. Que bom, isso é uma boa notícia. Bom, pra gente fechar esse papo, né, já que estamos no Sava Paris, esse é um ciclo olímpico diferente, né? É um ciclo olímpico mais curto, enfim, com as coisas acontecendo de uma forma talvez mais concentrada, né? Queria saber o que isso impacta para o treinador e para o jogador. Eu acredito que
como você disse, a preparação ela acaba sendo um pouco mais intensa também, né? A gente, entre aspas, aconteceu uma renovação, vários até, né, que chegaram pela primeira vez aqui. Só que já é um ano de Mundial, como a Fabi falou, já é um ano importante. Então, aproveitar essa garotada já para ter que, né, com certeza o Renan tem que ter um olho especial para eles, então isso vai ser muito importante. E ao mesmo tempo eles se integrarem bem, né, entenderem bem essa filosofia, essa mentalidade. E a preparação do atleta em si, falta menos tempo, isso de alguma maneira, para quem está mais velho, é melhor, talvez, você consegue... Bora logo, né? Você já está no mesmo fluxo ali, digamos assim. Lá atrás a gente vê, tudo como você olha o copo, né? Se ele tá meio cheio, meio vazio. Então você tem que ver sempre ele tá meio cheio ali, tá tudo bem. Mas quando a Olimpíada foi, né, adiada, muitos falam, pô, mas é mais um ano para quem já tem uma certa idade, será? Mas tudo depende de como você encara isso. Eu acredito que agora, entrando nesse fluxo, né? Eu, por exemplo, tenho mais 2 anos na Itália, então a minha ideia era para realmente estar no mais alto nível para conseguir ter a oportunidade de chegar bem em Paris. E essa é a ideia eu acredito, de outros atletas também que estão aqui. Enfim. Menos tempo, dá para chegar ainda com aquela sensação de... Vamos chegar bem. Esse ano é um ano super importante, porque é ano de Mundial, além da VNL, e o ano que vem é o pré-olímpico. É um ano super importante também, com muitas competições, mas é o ano do classificatório olímpico, que mudou todo o formato também, não é mais igual como foi em 2019. Então, esse ano são 3 grupos com 8, classificam 2, e esses 2 já estão classificados para os Jogos Olímpicos, depois é ranking, então a gente não pode correr o risco. Então, pensando numa classificação para o ano que vem, né, 2023, importante esse ano, a gente se manter, né, ali entre os primeiros, ou quem sabe até líder do ranking mundial. Se a gente se manter, a gente já tem uma classificação praticamente encaminhada. Mas nós vamos ter que jogar esse pré-olímpico aí e a nossa solicitação é que venha para o Brasil para a gente disputar aqui, né, o pré-olímpico. Opa! Renan e Bruno, muito obrigado pela participação no Sava Paris. Obrigado também à CBV pela hospitalidade. Só para te lembrar, você volta com a gente, tá? Ah, tá bom. Porque, né, Não vai se trocar não, Fabi? Vai começar daqui a pouco, hein? Vai que bate aí o hábito, ela acha que vai ficar, né? Mas não. Fabi, sempre um prazer ter você aqui no Sava Paris. Até a próxima edição.